E aí, gente, vamos ver tudo que eu recebi no mês de junho? Eu recebi da editora Globo o livro A Fúria Aurora, da autora Renée Ahdieh. Não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas enfim. O livro é um dos lançamentos da editora que eu estava louca para ler, porque ele foi sucesso na gringa. Ele foi publicado recentemente por aqui, mas eu já estava sabendo dele há algum tempinho e eu fiquei louca para ler quando eu soube que teria publicado por aqui. O livro é inspirado ali no clássico As Mil e Uma Noites e vai contar pra gente a história da Sherazade. A Sherazade vive em uma cidade que é dominada por um rei de apenas 18 anos, mas que ele é super tirano, e toda noite esse rei convida uma garota para ser sua noiva e a cada manhã elas amanhecem com uma faixa no pescoço, mortas. Quando a amiga da Sherazade é convocada para ser a noiva da vez desse rei, a Sherazade decide que não vai deixar que isso acontecer e se candidata para ser a noiva no lugar dela. Seria algo semelhante ali a Katniss e Prim. Então a Sherazade vai pro castelo para ser a nova noiva do rei Khalid e noite após noite ela conta para ele ali histórias que vão seduzi-lo e vão fazê-lo, enfim, não matar ela naquela noite. Só que ela sabe que cada noite pode ser a sua última e, enfim, é a partir desse pano de fundo que a história se desenvolve. Eu fiquei extremamente encantada por essa premissa, eu já sei que eu vou me surpreender muito com a história e eu espero muito que seja positivamente, eu espero muito que eu goste desse livro porque... Deus, quanto eu desejei esse livro não está no gibi. Também da editora Globo eu recebi O Amor nos Tempos do Ouro, da Marina Carvalho, autora nacional. Mais um livro nacional sendo publicado. Aê! O livro, como o próprio título já dá a colinha pra vocês, vai se tratar ali do período colonial no Brasil, na época do ouro. E a gente vai conhecer a Cecile Lavigne, que é uma franco-portuguesa que, depois de ter perdido todo mundo da família dela, é trazida pro Brasil pelo tio Eusébio, um homem não muito confiável, digamos assim. E ela tá sendo trazida pra cá com o único propósito de se casar com um homem que ela completamente despreza. Então a Cecile é trazida de Portugal pra cá, pro Brasil, ela desembarca no Rio, e do Rio ela precisa viajar até Minas Gerais, que é onde está o seu futuro noivo, é onde está a sua cidade de destino. Então, nesse trajeto, ela vai ser acompanhada pelo explorador Fernão, um homem que foi contratado pelo marido dela, pelo futuro marido dela, para que ela fizesse esse trajeto, para que esse trajeto fosse feito na companhia de alguém que conhecesse o caminho. Só que, nesse trajeto, coisas irão acontecer e ela vai despertar sentimentos por esse explorador que está acompanhando ela. E o fim da história a gente já imagina, mas eu também tô imaginando que eu vou me surpreender bastante com essa história, porque a autora me surpreendeu muito no único livro que eu li dela, que foi Helena, a Filha da Princesa, da série Simplesmente Ana, que eu não li Simplesmente Ana, não li De Repente Ana, mas li Helena, a Filha da Princesa, e eu gostei bastante da escrita da autora. Espero que a escrita dela continue tão boa quanto aqui nesse livro e que eu faça bom proveito dessa leitura. Em parceria com a editora Empírio, eu recebi O Infinito Reflexo, da autora Cris de Ávila, mais um livro nacional maravilhoso. Esse livro já tem resenha lá no blog, o link vai estar aqui embaixo, e ele trata-se de um infanto-juvenil, digamos assim, super ilustrado, lindo. O ilustrador é o Leonardo Guidugli, não sei se eu pronunciei certo o nome desse autor, mas deixa eu só mostrar pra vocês algumas das ilustrações dele, que é maravilhoso. Olha isso, gente. É muito lindo. Esse livro aqui é um conto que vai narrar uma experiência da autora que ela teve quando ela viajou pra Índia e lá ela conheceu um garotinho cujo nome ela não teve oportunidade de saber. É um garoto que ela conheceu e apenas desconheceu. Aqui no livro, a autora deu pro garotinho o nome fictício de Hamid, e o Hamid todos os dias faz o mesmo trajeto em direção ao ponto final do ônibus, próximo ao Palácio dos Espelhos, lá na Índia. E qual é o propósito dele em fazer essa caminhada todos os dias? É simplesmente conhecer pessoas de outros países, de outros lugares, conversar com elas na língua delas, no idioma delas, e descobrir mais sobre a sua cultura, sobre o seu país e também aprender o idioma dessas pessoas. Então todos os dias o Hamid vai para esse ponto de ônibus e ele conhece uma pessoa diferente, um turista diferente, e faz perguntas a eles sobre o seu país de origem, e assim ele viaja pelo mundo sem sair do lugar dele. Até que um dia, nessa mesma rotina de ir até o ponto do ônibus para conhecer novos turistas, ele encontra uma garotinha de 8 anos, aproximadamente a mesma idade que ele, que convida ele a visitar o Palácio dos Espelhos junto com ela e a mãe dela. Então, pela primeira vez na vida, ele tem a oportunidade de conhecer esse ponto turístico famosíssimo que tá na cidade dele, que ele não conheceu ainda. Ou seja, ele conheceu diversos países pelas histórias dos seus turistas, mas nunca conheceu o próprio país. Então ele tem essa oportunidade de ir com a garotinha, e quando ele chega nesse Palácio de Espelhos, ele tem uma surpresa que surpreende tanto a ele quanto a nós.
É um livro lindo, super tocante, muito rapidinho de ser lido, um amor de narrativa. A autora simplesmente me conquistou com esse livro, eu adorei fazer essa leitura e eu indico a vocês. Como eu falei no início, é um livro infanto-juvenil, mas ele também serve perfeitamente pra gente adulta que vai se identificar com certeza com Ramilha. Em parceria com a editora Primavera, eu recebi o livro Perfumes de Paris, que, me perdoem os capistas, mas essa capa deu uma assassinada nas capas de livros, né, porque... né? A história do livro se passa em Paris, no período da Belle Époque, e lá a gente vai conhecer a Charlotte. Nesse livro a gente conhece a Charlotte, que vai encontrar o seu amor ali nesse período da Belle Époque em Paris. Gente, que coisa mais romântica do que essa? Não existe, né? O livro é fininho, eu espero ler bastante rápido e eu espero gostar da história, porque eu realmente fiquei curiosa pela premissa, embora eu espere ali os clichês básicos que estão em todos os romances. Fiz uma troca no Scooby e, em troca, eu recebi Proibido, da Tabata Suzuma, que eu estava louca de vontade para ler há muito tempo e nunca conseguia adquirir o livro. E acho que todo mundo já sabe mais ou menos do que se trata esse livro, né, gente? Vai tratar do assunto polêmico do incesto. Então aqui 2 irmãos irão se relacionar amorosamente. Só que aí é que tá a coisa da gente julgar antes da gente ler, porque pelo que eu sei, pelo que eu andei lendo de resenhas e vendo em vídeos, aqui tem todo um contexto específico que, claro, não justifica que esse relacionamento aconteça, mas que explica por que ele acontece, sabe? Ele não justifica, mas ele explica. Então a gente tem, assim, essa tendência a julgar a princípio, mas, gente, vamos deixar isso cair, pelo amor de Deus. Tanto com questão de capa, quanto com questão de título que foi mal traduzido. Vamos prestar atenção na sinopse e vamos também tentar dar uma chance aos livros sem antes julgar, sem fazer esse pré-julgamento que vai fazer a gente se surpreender e muito, acreditem, eu já tive essa experiência própria. De parceria com a editora Edra, eu recebi o livro Contos de Amor, de Loucura e de Morte, do Horácio Quiroga. Esse livro é um livro de contos de amor, de loucura e de morte. É meio óbvio. Pelo que eu entendi, o livro vai tratar desses 3 assuntos, mas pelo ponto de vista desse autor, que tem uma história tanto quanto peculiar. Eu tenho a impressão de que o Horácio Quiroga é o Edgar Allan Poe do século XX. Não pelo tipo de escrita, mas pela história do autor. Ele é um autor que está imerso em diversas tragédias. Assim, pensa na pessoa que perdeu todas as pessoas próximas a ele. Simplesmente todas as pessoas. Só ele sobrou. Ele já viu tragédias com pessoas próximas a ele acontecendo na frente dele. Então você imagina o que isso faz com uma pessoa e o que isso vai refletir na escrita dele, na história dele. Então eu tô bastante curiosa e um pouco apreensiva, com medo de não gostar, mas ao mesmo tempo esperando gostar muito. Então vai ser uma leitura que eu vou fazer muito em breve e eu conto pra vocês no vídeo de leituras do mês ou talvez num vídeo de resenha, se eu me lembrar de fazer. Caso contrário, vai ter resenha lá no blog, como sempre. E da Bertrand Brasil, eu recebi o livro Guardiã de Histórias, da Victoria Schwab, que é um livro que eu estava louca de vontade de ter e ainda estou louca de vontade de ler. O livro vai contar a história da Mackenzie, que vive ali num universo um tanto quanto muito fantástico e muito louco. Meu Deus do céu. Nessa história, as pessoas mortas são como livros, e elas ficam arquivadas em um arquivo, literalmente. E a Mackenzie foi levada pelo avô dela pra esse arquivo, ainda quando ela tinha lá seus 12 anos, ela era bem novinha quando ela foi pra lá, porque o avô dela era um guardião de histórias. Só que agora ele morreu e quem é a nova guardiã de histórias é a Mackenzie. Então ali ela vai ter uma responsabilidade enorme de não permitir que essas histórias, geralmente as mais violentas, fujam do arquivo e vão fazer coisas fora do arquivo em lugares em que não são permitidos. Teoricamente, nesse arquivo, as histórias não devem ser perturbadas, elas devem descansar em paz. Só que tem alguma pessoa que tá indo ali constantemente perturbar essas histórias, mudar o curso delas, mudar parte dessas histórias, e a Mackenzie, enquanto guardiã, deve evitar que isso aconteça, não pode permitir que isso aconteça e tem que descobrir quem é que tá fazendo isso pra que isso não se repita. Curiosa essa premissa? Um pouco, né? Achei tendência. Esse livro aqui vai tratar de todo esse universo fantástico, esse universo super criativo, aparentemente criativo, mas que se não for bem desenvolvido vai fazer com que a gente escorregue e caia de cara no chão. Então eu estou muito curiosa pra essa leitura, eu espero muito que eu goste dela, mas eu também não tô elevando tanto assim as minhas expectativas, porque pode ser que eu caia do cavalo, como já aconteceu anteriormente. Então, pessoal, esses foram os livros que eu recebi durante o mês de junho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele joinha aqui pra ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa aqui nos comentários quais livros desses você já leu, qual você quer ler. E, enfim, se você já leu algum deles, conta aqui pra mim o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.